como crescer e se destacar no mercado, tendo visão de futuro e planejamento estratégico. Quer saber mais sobre esse tema? Fica até o final desse conteúdo. Fala, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Thiago de Oliveira, no quadro Você no Comando. Assuma, comando e cresça, o canal para o empreendedor do pequeno e médio porte, que com certeza busca melhoria, inovação, automação e processos mais claros para um crescimento com menos ruído, menos turbulências e definitivamente uma empresa mais organizada. Talvez você seja o funcionário mais bem pago da sua empresa e nem está sabendo. E aqui você vai aprender a fazer gestão de verdade, assumindo o comando, ajustando o seu negócio e crescendo de maneira organizada. Hoje o tema é bastante legal porque é um tema para visionários. É um tema para que você vá até o futuro, para que você reflita sobre os passos da sua empresa daqui a 3, 6, talvez até 10 anos. É difícil falar isso, né? No Brasil nós não temos o hábito de planejar com tanto tempo. Empresas de marca global, mundial, elas têm planejamentos para 30 anos, 40 anos, 50 anos. Obviamente que esse planejamento ele passa por constante ajuste, é quase impossível prever o que vai acontecer na indústria do carro daqui a 50 anos. Tem-se uma ideia, e dessa ideia se desenvolve conceitos, protótipos, tem realmente um norte para que seus executivos ali possam planejar e ter previsibilidade em um negócio de característica mundial. Mas o seu negócio aí de pequeno e médio porte também pode se beneficiar por planejamento, por organizações e uma visão estratégica de futuro pautada em inovação. Então é muito importante que você se antecipe, que você se intere sobre esse tipo de tema, porque ele faz total diferença na sobrevivência do seu negócio ou, infelizmente, na falência do seu negócio. Então eu convido você a deixar aqui a sua contribuição nesse mega conteúdo que eu vou soltar aqui para você, deixando o seu joinha, curtindo esse vídeo, seguindo esse canal para conteúdos todas as segundas às 20 horas, às segundas-feiras, já me deu um branco aqui, ó, e às quintas-feiras às 7 horas da manhã. Você com certeza vai ficar antenado aqui. E tá vendo esse QR Code? Aqui é uma comunidade para empresário. Se você escanear aí, tem um grupo ao qual você fará parte, o seu número de telefone não é revelado e você recebe conteúdos exclusivos que eu não posto na internet e não comento aqui neste canal. Então, faça parte e viva a diferença. E, gente, sem mais delongas, vamos entrar nesse tema, né? Planejamento estratégico, né? Por que ter planejamento estratégico? Essa pergunta ela é crucial. Eu dei uma aula completa sobre planejamento no ano de 2025, no final do ano, para que você possa planejar o seu ano de 2026. E é muito básico. O planejamento estratégico ele vai te trazer foco, definir objetivos claros e metas de longo prazo. Então, aqui na nossa empresa, nós temos a nossa meta anual e nós temos o nosso pipeline de desenvolvimento de produtos para os próximos 24 meses, 36 meses. Olha que legal. Daqui a 3 anos, nós já temos um plano do que queremos fazer. Nós estamos no ano de 2026, nós já temos um planejamento de lançamento para 27, para 28 e para o ano de 29. Então, você tem essa prática no seu negócio, aonde você deve colocar o seu foco, onde você deve colocar suas energias. Lembrando que o empresário da média e pequena empresa, ele tem recursos limitados e projetos infinitos. Essa é uma grande realidade no nosso negócio, no meu negócio. E você precisa se perguntar aí aonde colocar esse foco. E o planejamento estratégico vai te trazer essa clareza. É muito, muito, muito importante. E essas empresas que planejam o futuro, elas estão mais alinhadas, elas reduzem os erros e alcançam resultados mais consistentes. Então, bastante importante. Esse é o benefício de ter foco na sua empresa. Então, só um exemplo para você. Você tem um roadmap de criação do trimestre, do semestre, do ano. Você vai trazer muita clareza para o time. Você vai trazer a inclusão, juntamente esse roadmap de execução, de KPIs, que é Key Performance Indicator. Para quem não está habituado com essas siglas em inglês, é um número importante que você persegue, é um número importante que você acompanha, é um número importante que te dá um norte se você está indo na direção certa ou na direção errada. Então é bastante importante que você os tenha para fazer correção de rota, independente do tamanho do seu negócio. Tá indo bem? Põe mais gasolina. Tá indo mal? Tira o pé, corrija a rota e volta a acelerar de novo. É simples assim. Ele também vai te ajudar a fazer revisões periódicas e adaptar a estratégia conforme o resultado. Então, acabei de dizer, quer colocar mais energia? Coloque no caminho certo. Tá indo mal?
tira a energia deste caminho e traça um novo caminho. E aqui fica uma dica prática para você. Faça reuniões estratégicas regulares para garantir que todos entendam os objetivos da empresa. Aqui na nossa empresa nós temos algumas reuniões importantes. Nós temos uma reunião anual, começa em dezembro, o qual apresentamos o novo ano, que vai começar, o que queremos, então já traz um bom panorama. Temos reuniões mensais de aferição de resultados para saber se estamos entregando o que nos comprometemos no mês, a mês, dividido por 12 meses, que é o total de um ano, e temos os checkpoints diários, quinzenais, para saber se está evoluindo na proporção certa. Então, isso é muito importante no planejamento estratégico. Se você não faz, comece a fazer. Planejamento estratégico transforma ideias em ações concretas e prepara a sua empresa para o futuro. Então é algo que não dá para negociar, não dá para você deixar de lado. E agora vamos falar um pouquinho ainda de antecipação de mercado. O que é antecipação de mercado? Muitas pessoas aí não sabem nem como abordar esse assunto, esse tema, né? Então, entender e antecipar o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo prático, com nova história. Eu adoro contar história. A história fica mais fácil de entender. No ano de 2025, eu fiz 3 grandes viagens, 2 para fora do Brasil e uma dentro do Brasil, para poder estudar as tendências do mercado qual eu estou inserido. Hoje o mercado da saúde, bem-estar, fitness e suplemento esportivo. Então, eu fui até os Estados Unidos, que é o berço do fitness. Apesar de ser um dos países mais obesos do mundo, acredite ou não, também é o país que tem a maior quantidade de pessoas em forma, por conta das pessoas que realmente fazem para valer a atividade física. Então, eu fui até os Estados Unidos para poder visitar grandes centros, visitar locais menores, visitar o que há de mais novo, visitar as tendências do que está acontecendo. Muitas coisas na indústria fitness começam por lá. Então, essa foi a primeira coisa. Dentro até dessa viagem, eu fiz uma subviagem. Eu fui exatamente numa região que é o berço das aulas coletivas em grupo prêmio. O que é isso, Thiago? Estúdio Boutique. Então, eu fui visitar alguns estúdios, conceitos de aulas coletivas, de coisas diferentes na Califórnia, onde tem uma cultura muito forte, tem com certeza o nascimento de grandes nomes, de grandes empresas das aulas coletivas estão naquele pedacinho do país. Então eu fui para lá. E depois disso, de percorrer essa jornada, de visitar locais, eu fui até uma feira fitness na cidade de Las Vegas, no estado de Nevada. E ali eu fui estudar um pouco mais ainda com outras pessoas, com fornecedores, outros aspectos da indústria. Então perceba como é muito importante você se antecipar às inovações. E assim sendo, voltei ao Brasil com muitas ideias, demorei mais ou menos um mês para processar tudo aquilo, e daí nasceu 2 grandes negócios extremamente promissores. Um já saiu do papel e está começando a fase de ajuste, de teste, antes do escalonamento em massa, e um outro está prestes a sair do papel. Já foi organizado, projetado, estudado, está assim nos ajustes finais, estamos muito prontos para inaugurar uma unidade ainda no primeiro trimestre de 2026. E por que foi possível? Porque eu fui buscar inovação antecipando o mercado. E você normalmente antecipa o mercado com o líder de mercado. Então, se você, por exemplo, está na indústria têxtil, acredite ou não, na indústria da moda, um dos locais que tem a maior quantidade de inovações e de tecidos e de estampas diferentes é a Índia. Eu tive uma amiga que trabalhou numa grande loja varejista, que uma vez no ano ela ia para a Índia, onde eles tingem os tecidos, onde eles lançam as estampas. Tem um polo enorme na Índia disso. Assim como logo depois ela ia para a China, onde existia a fabricação das peças que eram preparadas na Índia. Então, preparava o tecido na Índia e mandava para a China, normalmente um ano antes dessa peça ser lançada. Então, olha a importância de você estar antenado nos mercados mundiais, a não ser que a sua indústria, o seu negócio, ou a referência seja no Brasil. Aí você vai até esse local, o qual o seu negócio é uma referência mundial. A gente chama de market makers, que é uma pessoa que coloca ritmo no mercado, uma pessoa que faz o mercado, é uma pessoa que coloca tendência no mercado. Então, muito importante que você tenha essa visão, porque ela pode pivotar o seu negócio para um outro caminho. Ela pode elevar o seu nível dentro do seu próprio negócio sem precisar seguir nenhum outro caminho. Ou talvez possa literalmente você enxergar que a sua indústria está morrendo, que este negócio não tem um futuro,
porque aonde você foi estudar um mercado futuro, aquele modelo já não existe mais e é só uma questão de tempo que na sua cidade, no seu estado, na sua região, isso também vira uma realidade. E você vai ser o último a apagar a luz? Vai ficar para esperar o negócio ser devorado, ser engolido, ser obliterado e você não fazer mais parte de um ecossistema? Ou tomar conta da vida de talvez uma dezena de pessoas, uma centena de pessoas? Eu não sei o tamanho da sua empresa, mas com certeza, se você não tem a prática de antecipar o mercado, você pode ter problema. Então, faça pesquisas, visite outros locais, visite outros países, busque o líder de mercado, ou os líderes de mercado, ou o país líder mundial da indústria, vá fazer um período de estudo nesse país e quando você voltar, processe essas informações, veja como implementá-las de maneira gradual e coloque ele para funcionar. E se você tiver que morrer com o seu negócio, que você o mate com uma nova versão do próprio. Tem um grande empresário chamado Thales Gomes, ele diz o seguinte: mate o seu negócio antes que ele morra. Um exemplo disso são giletes de você se barbear. Uma versão elimina a outra. Uma novidade cobre a outra. É muito comum isso nessa indústria dos aparelhos aí de fazer barba. Então, se alguém tiver que matar o seu negócio, que seja você, por uma melhor versão dele, por um novo caminho dele. E uma dica prática: crie um time, uma rotina de inovação na sua empresa, incentive a equipe a propor ideias e melhorias contínuas. Aqui a gente tem um departamento de inovação, não um departamento, um comitê. Então nós temos líderes e esses líderes são estimulados, incentivados a participar de benchmarks, visitar outras empresas, participar de feiras, buscar tendências, trazer para nós relatórios e juntos decidimos qual que é o caminho da empresa, para onde estamos indo, o que vamos fazer. Então, super importante. Inovar é antecipar mudanças, permite que a sua empresa esteja sempre um passo à frente e conquiste clientes no mercado. Então, se você quer se manter competitivo no mercado, não deixe de ter um comitê de inovação dentro do seu negócio. E para poder recapitular esse curto episódio que eu tenho certeza que deixou você talvez um pouco apreensivo ou muito motivado em fazer o seu primeiro benchmark, a sua primeira viagem, a sua primeira busca por referência, eu vou deixar para você aqui alguns insights. Tenha um planejamento claro, com metas, indicadores, revisões constantes. Esse planejamento estratégico anual para inovações não é algo que você faz e deixa no papel. Ele tem que estar o tempo inteiro passando por ajuste. Invista em inovação e antecipe em antecipação de mercado e se mantenha competitivo. Então, você fazendo isso, com certeza você estará um passo ou alguns passos à frente da sua concorrência. E se você não tomar esses cuidados, o seu negócio pode ser prejudicado. E se esse conteúdo fez algum sentido para você, dê um joinha, compartilhe, siga esse canal e manda um aviãozinho para outros amigos. E coloca para mim aí nos comentários quando foi a última vez que você inovou na sua empresa. Ou, se você não inova, também escreva: eu não estou inovando, eu preciso de ajuda e eu tenho certeza que eu posso contribuir com você. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu!